Você acabou de acompanhar a sabatina do segundo candidato, Ivan de Almeida Ferreira Júnior, segundo candidato do dia. A repórter Nicole Espósito já está em plenário para fazer uma entrevista rápida de 2 minutos com o próximo candidato a ser sabatinado. Nicole? Luciana, aqui ao meu lado, o terceiro sabatinado de hoje, o candidato João Luiz Cota Lovati. Bom, candidato, por que o senhor quer ser conselheiro do Tribunal de Contas? O senhor tem 2 minutos para responder a pergunta. Senhor, obrigado pela oportunidade. Eu tenho que o Tribunal de Contas, composto por 7 conselheiros, com exigência de formação em diversas áreas de conhecimento exigidas, idade mínima de 35 anos e idoneidade moral e reputação ilibada. No meu caso, como uma formação em engenharia, direito e contabilidade, e no exercício de outras atribuições profissionais na área privada, me permitem me sentir capacitado para ocupar esse cargo. Ele tem grande importância porque você tem hoje o julgamento de contas, análise de processo de fiscalização, e isso vai permitir uma participação efetiva no própria administração pública estadual, na medida que o órgão de controle também contribui nessa administração. Perfeito, nós temos ainda 1 minuto. O senhor gostaria de fazer alguma outra consideração, aproveitar esse tempo? Nesse tempo poderia colocar de agradecer a oportunidade dada pelo deputado Hércules Silveira na apresentação desse projeto de conselheiro cidadão, e também nós não podemos esquecer da própria mesa diretora da Assembleia, que ao permitir que os nomes a ela apresentados fossem submetidos ao plenário, ela também acabou contribuindo e muito para esse processo de aproximação da Assembleia Legislativa com a sociedade. Perfeito. Temos alguns segundos. Mais alguma consideração? Não, senhora, eu agradeço. Ok, muito obrigada, candidato. Então, tivemos aí um breve intervalo, de 5 minutos para a retomada dos trabalhos, e daqui a pouco você continua acompanhando a sabatina com os candidatos a conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Boa tarde a todos e a todas. Me pediram para adiantar o horário. Havendo o quórum legal, acho que ser aberto o trabalho da Comissão de Finanças para a sabatina candidatos a conselheiro do Tribunal de Contas. Próximo candidato a ser ouvido, Dr. João Luiz Cota Lovati. Com a palavra. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, senhoras e senhores, boa tarde. Inicialmente, quero agradecer a oportunidade de poder me apresentar diante desta comissão, em cumprimento ao requisito processual essencial da arguição necessário para a escolha do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Agradeço especialmente ao deputado Hércules Silveira por abraçar e conduzir nesta casa o projeto do Conselheiro Cidadão, e a mesa diretora da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, com seu presidente, deputado Teodorico Ferraz, da vice-presidente, deputada Solange Lube, pelo primeiro secretário, deputado Roberto Carlos, pela decisão de indicar todos quantos lhe requeressem a inscrição para ocupar a vaga de conselheiro. Nesse ponto, gostaria de fazer um parêntese e dizer que acompanhei pelo noticiário os duros debates sobre o tema, com a participação de entidades da sociedade civil organizada, da OAB, do Ministério Público de Contas, de deputados estaduais e de outras pessoas da sociedade. Fico satisfeito por esse debate estar sendo travado no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo,
local adequado por aqui estarem presentes os representantes do povo capixaba, local da livre exposição de ideias, do respeito ao pensamento alheio, sem abdicação de suas convicções, local onde o povo capixaba está representado por seus deputados, local onde esses representantes têm a responsabilidade de escolher um juiz vitalício, de grande responsabilidade, porque, enquanto ao eleitor é facultado de alterar seus representantes a cada 4 anos, o conselheiro do Tribunal de Contas permanecerá por mais de uma geração no exercício do cargo. A inédita apresentação de 22 nomes com pretensão de ocupar o cargo de conselheiro poderia ser um facilitador nessa escolha. Nele estão pessoas que se apresentam como detentoras de conhecimentos exigidos para o preenchimento do cargo, e afora a questão dos critérios subjetivos de idoneidade moral e reputação ilibada, trazem todos experiências profissionais e acadêmicas diversas, com singularidades específicas e respeitáveis. Por isso, essas pessoas merecem tratamento isonômico, igualitário, sem juízo prévio de valor e escolha antecipada de nomes. Nessa lógica, não há escolha para o bem ou para o mal, mas do certo ou do errado, não há meio termo. Pode estar fora do lado escuro, do lado mau, e mesmo assim não se mostrar em condições de assumir as atribuições inerentes ao cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Penso que os deputados estaduais não abdicarão do maior poder a eles conferido pelo povo capixaba quando os elegeu para essa Câmara de Representantes. Pensar, decidir e deliberar por suas próprias convicções e irão, de forma soberana e transparente, escolher o nome que mais se afina ao exercício da magistratura de contas. Destaco, nesse ponto, a inexistência de qualquer restrição à participação de candidatos não parlamentares como pleiteantes à vaga de conselheiro. Então, não é novidade para esta Assembleia Legislativa. Em 2010, em vaga a ser preenchida por indicação do Legislativo, na previsão do artigo 74 da Constituição Estadual, essa Casa Legislativa escolheu conselheiro pessoa que não detinha mandato eletivo, integrante que era do Poder Executivo. Por certo, não se deveria escolher pessoa para exercer atribuições políticas no exercício do cargo de conselheiro, ou mesmo em fazer essa escolha vislumbrando seus efeitos sobre a política partidária. O foco deve estar direcionado na escolha de um magistrado, detentor da capacidade de julgar de forma imparcial e desinteressada. Imparcialidade, que no conceito de Carnelucci, é ser um assente capaz de refletir uma tábula rasa, e que no alerta de que houvenda, se não aplicada, poderá contaminar o órgão jurisdicional. Esse magistrado, para bem desempenhar sua função, deverá utilizar-se no seu cotidiano de instrumentos disponíveis no largo espectro do conhecimento, merecendo destaque a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a Lei Orgânica e o Regimento Interno do Tribunal de Contas, as normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios do Distrito Federal, objeto da Lei 4.320/64, o Decreto-Lei 200, que dispõe sobre a organização administrativa, e as leis que regem as licitações, notadamente a Lei 8.666/93. Nesse contexto de instrumentos normativos, está inserido, com destaque, a Lei Complementar número 101/2000, que, ao estabelecer normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, firmou marco regulatório essencial à estabilidade econômica do país. A Lei de Responsabilidade Fiscal pode ser considerada repositório de experiências acadêmicas em finanças públicas, do contexto histórico e da vontade política que mudou o país. O conceito de restrição fiscal tem como fundamento teórico a limitação da discricionariedade das pessoas investidas nas funções públicas, bem como no estabelecimento de regras fixas de gestão fiscal no molde daquelas adotadas em política monetária. Nesse sentido, desenvolveram-se modelos que prescrevem a adoção de normas jurídicas para regras de gestão fiscal. Decorrem desse pensamento as práticas experimentadas pela União Europeia, por força do Tratado de Maastricht, pelos Estados Unidos,
com a Budget Enforcement Act, pela Nova Zelândia, com a Fiscal Responsibility Act, e a influência de instituições transnacionais, como com a edição pelo FMI do Manual de Transparência Fiscal em 1998. Esses fatos refletiram-se diretamente no Brasil com a elaboração da LRF. A LRF, promulgada em maio de 2000, veio a consolidar e aprimorar os principais avanços alcançados nas diversas legislações que a antecederam, constituindo um marco numa nova postura com relação à responsabilidade na gestão fiscal. Ela conferiu aos tribunais de contas o papel de depositário na aplicação desse instrumento, com a previsão de emissão de pareceres prévios em prestação de contas, acompanhamento de gestão orçamentária e fiscal em despesas com pessoal, dívidas, garantias, operações de crédito, receitas e despesas por categoria econômica e por função, resultado primário nominal e resto a pagar, dentre outros. No contexto atual do Estado do Espírito Santo, a restrição financeira e orçamentária imposta aos municípios impõe novo desafio ao cumprimento da LRF. Como no passado, pressões para relativizar seus limites, solução fácil para aqueles que vivem do imediatismo, que não compreende que os atos dos gestores têm efeitos permanentes e que a estabilidade fiscal obtida a duras penas não pode e não deve ser escamoteada em face de crise circunstancial. Entretanto, como se diz na iniciativa privada, deve-se aproveitar a crise como oportunidade de fazer valer o pressuposto fundamental da gestão fiscal responsável, a ação transparente e planejada, plano plurianual e efetivo, lei de diretrizes orçamentárias realista, lei orçamentária anual condizente com planejamento, com apresentação de receitas e despesas apuradas em bases sólidas e não expectativas descoladas da realidade. Cuidado especial com a elaboração do relatório de riscos fiscais e com a execução orçamentárias. As discussões acerca do Fundap se arrastam há anos. A desoneração do IPI para determinados segmentos da produção industrial, base da condição do Fundo de Participação dos Municípios, juntamente com o Imposto de Renda, foi e é notícia, e seus reflexos são facilmente previsíveis nas finanças públicas pela simples leitura do noticiário. A redução da atividade econômica é outra realidade destacada no noticiário e impacta diretamente nas finanças públicas. Talvez, senhoras e senhores, se efetivamente tivesse cumprido o preceito inscrito no parágrafo 1º do artigo 1º da LRF, estaríamos em melhor situação. A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. O momento é reconhecidamente difícil, mas este somente será superado pela atuação responsável e corajosa dos gestores, sob pena de perdermos o que foi conseguido a duras penas, com consequências conhecidas que nos levaram ao descontrole econômico em passado relativamente recente. Precisamos nos aferrar mais ainda na cultura da transparência, do planejamento, da accountability. Sobre esses temas, senhoras e senhores, debruçam-se os conselheiros e auditores do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo diuturnamente. Para tanto, exercita a combinação de conhecimentos multidisciplinares com a atuação imparcial e desinteressada do aspecto particular do objeto sob análise, julgando de acordo com os princípios balizares da administração pública, inscritos no artigo 37 da Constituição Federal: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Meu nome é João Luiz Cota Lovati. Tenho 53 anos de idade, sou filho de Luzia Cota Lovati e Jair Lovati, tenho formação em Engenharia Mecânica pela UFS, Direito pela Faculdade de Direito de Cachoeiro Itapemirim e mestre em Contabilidade pela FUCAP. Estagiei na CST, trabalhei na Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda como chefe da Divisão de Transporte Rodoviário. Trabalhei na Aviação Itapemirim, em Cachoeiro Itapemirim, nas áreas de custo operacional e industrial, planejamento de produção, gestão e administração de materiais.
Trabalhei no Poder Judiciário Estadual como oficial de justiça e atualmente sou auditor do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, do Corpo Especial de Conselheiro do Tribunal. Eu agradeço a participação e estou à disposição para as perguntas. Muito obrigado, doutor João Luiz Cota Lovati. Eu gostaria de passar a palavra ao deputado doutor José Esmeraldo para o seu questionamento. 3 perguntas com direito com tempo de 2 minutos cada pergunta. Vossa Excelência tem 2 minutos também para responder cada. Boa tarde. Saudar nosso presidente. E queria também saudar o nosso conselheiro, né? Sempre que a gente liga a televisão, a gente vê lá o doutor Luiz Cota Lovati. É Cota, né? João Luiz. Isso aí, João Luiz. Vou fazer 3 perguntinhas ao senhor. Quais são os legitimados para solicitar ao Tribunal de Contas a prestação de informações, pronunciamento e a realização de inspeções e de auditorias? Se for precisar, eu repito. Não, eu já estou ciente. O Tribunal de Contas, afora a atuação de decisão em processo de fiscalização de julgamento de contas, ele também tem uma parte que poderíamos considerar de consultoria. Não é bem a palavra mais adequada, mas alguns órgãos, especialmente voltados no Poder Legislativo, ele tem a possibilidade de fazer alguns pedidos de solicitação de prestação de informações. Nesse caso, tem a própria Assembleia Legislativa, as câmaras municipais, as comissões parlamentares específicas que têm acesso. Nesse ponto é bom fazer um parênteses, que muitas vezes isso já aconteceu na realidade, um deputado ou um vereador isoladamente fazendo esse pedido, ele não se enquadra nessa caracterização do poder Câmara ou do poder Assembleia Legislativa fazendo esse questionamento. Então, é um questionamento que tem que ser do órgão colegiado fazendo esse pedido ao Tribunal de Contas. Doutor João Luiz Cota Lovati, a segunda pergunta. O que é o plano plurianual? Dentro do processo orçamentário vivenciado no Brasil, são estabelecidos vários marcos. Como colocado na própria Lei de Responsabilidade Fiscal, ele pressupõe um planejamento prévio em toda a elaboração. Então, dentro dessa ritualística para a elaboração orçamentária, partimos de um plano plurianual que ele estabelece um determinado planejamento de ações e atividades estendendo-se por períodos que excede a própria execução orçamentária, porque ele tem de vários anos, e ele também é realizado no ano imediatamente anterior da gestão. Então, ele alcança a gestão seguinte. Então, ele é um instrumento que serve para planejar de maneira genérica aquilo que depois é levado para a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a combinação dessas duas ações prévias que levam à elaboração da Lei Orçamentária Anual. Fazer a última pergunta.
Se o senhor for escolhido para ocupar o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas, quais serão suas principais perspectivas, objetivos e diretrizes estratégicas? Deputado, talvez eu não vou conseguir responder a quanto dada a amplitude. Mas o que eu colocaria é o seguinte: eu já atuo no Tribunal de Contas como conselheiro substituto. E hoje eu estou numa cadeira de conselheiro e, quando não estou no exercício da substituição, ao auditor é deferido as prerrogativas da judicatura e temos processos de relatoria originária. Desculpa. A perspectiva e o objetivo é exatamente a atuação que tenho, a atuação responsável da busca do interesse público. E uma coisa que me incomoda muito no trato, no cotidiano lá do tribunal, é o desperdício. Nós temos muito, se fala em corrupção, mas nós temos muito desperdício, de mau uso. Não, e isso eu coloquei na minha fala, não é questão de mal ou de ruim. Nós temos pessoas de bem que muitas vezes aceitam o desperdício. Então, precisamos ter servidores qualificados, um Tribunal de Contas atuando com fiscalização e mesmo julgando, impondo sanção, que muitas vezes a sanção também é uma forma de orientação. Sim. Eu sempre coloco uma relação: será que valeria essa lei que coibir a bebida sem ter multa? Só a orientação, só a propaganda levaria a realmente ela ter a eficácia? Não, muitas vezes a parte orientativa também é uma aplicação de multa sancionadora, para demonstrar, não faça mais. E a orientação talvez até didática. Eu estou com os meus filhos aqui, de vez em quando temos que apertar também. Então, às vezes, não é só falar, às vezes temos que atuar também. Então, a perspectiva colocaria que é a atuação que hoje eu já tenho na própria Corte. Queria agradecer. Segundo Luzia Toledo, me sinto contemplado com as suas 3 respostas. Com a palavra, a deputada Luzia Toledo para as suas 3 perguntas, com direito a 2 minutos cada. O candidato terá também 2 minutos para responder cada pergunta. Quero novamente cumprimentar o presidente desta comissão, deputada Taide Armani, a deputada Lúcia, que eu estava sentindo falta, mas ela já chegou e está aí em pleno... mas agora que eu estou cumprimentando, né? Agora que eu estou falando. Deputado José Esmeraldo, deputado doutor Hércules, doutor João Luiz Cota Lovati, e cumprimentar a todos e todas que estão aqui. É porque, na verdade, como nós estamos ao vivo, muda, e às vezes as pessoas não sabem o que nós estamos falando aqui. Nós estamos fazendo exatamente uma sabatina com os inscritos e inscritas para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas. Então, nós estamos fazendo 2 vezes por semana, às terças-feiras à tarde, né? Pela manhã, de 9 às 12, e às quartas-feiras, de 1h às 4, podendo ser prorrogada. E hoje já fizemos sabatinamos 2 candidatos e agora é o terceiro. Eu confesso que eu estou cansada, né? Então, eu quero começar perguntando ao nosso candidato. Segundo o artigo 188,
Quais instrumentos são utilizados para a execução das atividades de fiscalização do tribunal, dentre outros estabelecidos em atos normativos? Sim. O processo, como eu falei antes, a atuação do Tribunal de Contas, ela se dá em processo de prestação de contas e em processo de fiscalização. Nesses processos de fiscalização, nós utilizamos a auditoria como uma ferramenta, nós utilizamos também a inspeção, monitoramentos, que são atividades que são feitas em campo. Nesse ponto é interessante fazer essa diferenciação, que normalmente a prestação de contas é um rol documental que é apresentado pelo próprio ordenador de despesa como uma obrigação legal. O processo de fiscalização feito por esses outros instrumentos, eles, por sua vez, é aquela ação do tribunal, muitas vezes feita através de um plano de auditoria, que ela é feita em loco. Além desses processos que eu já falei, de auditoria, inspeções, monitoramento, nós também temos o registro de atos de aposentadoria e de pensões, que é um processo de fiscalização que muitas vezes não é dado, talvez, muita importância, mas ele tem relação com algo que representa, muitas vezes, 50% do comprometimento da receita corrente líquida, isto é, atos de pessoal. E para ter também uma outra noção, nós temos, no caso de aposentadoria, nós temos no Estado um aporte de quase R$ 1 bilhão no fundo financeiro destinado à aposentadoria. Então, coloca a importância desse processo de fiscalização também em atos de registro, além dos outros. Estou contemplado com a primeira pergunta, senhor presidente. Quero fazer a segunda e última, que eu tenho feito praticamente a todos os candidatos. Na sua opinião, como o Tribunal de Contas pode, sem perder seu caráter de julgador, atuar de forma preventiva? Para Vossa Excelência, é possível que o Tribunal atue na orientação dos agentes públicos cuja conduta financeira julgará posteriormente? Basicamente, eu já fiz um preâmbulo quando respondi a pergunta do deputado José Esmeraldo. Nós temos lá no Tribunal de Contas uma escola de contas. Ela é destinada ao treinamento não só do pessoal do próprio tribunal, mas também direcionado ao jurisdicionado. E ela tem uma atuação bastante firme. Ao mesmo tempo, nós temos mecanismos de atuação preventiva dentro do tribunal, mas preventiva de maneira coativa, que são as cautelares, que quando nós identificamos determinada expectativa de dano, nós atuamos preventivamente via cautelar. Mas a pergunta da senhora talvez esteja relacionada numa interferência, como eu coloquei agora no início, onde você tem questões financeiras e orçamentárias prementes nos municípios e se o tribunal poderia atuar orientando. Honestamente, como eu não vejo nenhum mecanismo legal de atuação, sob pena de ocorrer o que está na parte final da pergunta, de comprometer o próprio julgador. Porque nós não podemos esquecer que o Tribunal de Contas, em uma instância, é um magistrado. E a hora que ele participar muito ativamente daquela solução, ele pode até se comprometer em relação à decisão que ele vai ser tomada. Agora, sempre, e aqui no Brasil nós temos isso, deve-se buscar um meio termo. Deveria-se vir, e pelo que eu vejo no noticiário, a própria Associação dos Municípios muitas vezes apresenta determinados questionamentos e o tribunal, através de alguns seminários, pode fazer essa orientação, o que já foi feito até no transcorrer desse ano.
Eu vou fazer uma consideração à resposta de Vossa Senhoria e não vou fazer a terceira pergunta. Portanto, eu tenho um tempo dos 2 minutos para fazer a outra pergunta. Às vezes, os nossos prefeitos, por exemplo, e vereadores, eles têm dificuldade de entender o mecanismo da prestação de contas. Então, a pergunta ela vem em socorro dessas pessoas que se elegem, mas inicialmente não tem não frequentam essa escola, né? E às vezes já tem, logo em seguida o promotor denuncia e já tem um processo já tramitando e a pessoa não sabe como fazer. A minha pergunta era exatamente em cima da prevenção, ou seja, a pessoa que tem esse problema, não é que tem todos os dias, né? Pudesse realmente ter orientação, independente do julgamento que vai ter lá na frente, porque apenas é uma orientação, não se trata do processo em si, trata-se de uma informação que o técnico, porque na verdade hoje a gente vê os conselheiros como técnicos. Então, como técnicos, dá uma informação correta a esses prefeitos que não têm essa orientação ou que ainda não participaram da escola de contas do tribunal. Eu penso que não te tem nenhum problema, muito pelo contrário, é só fazer com isenção, né? Presidente. Pode fazer a consideração, porque... Não, é que eu poderia até aproveitar, que o assunto é cativante, eu gosto, e se me permitir, eu poderia até fazer um complemento. Isso é importante que a senhora está falando, mas talvez, como eu falei, a gente tem que encontrar um mecanismo que não fira, talvez, essa capacidade de julgamento futuro, que está relacionado às nossas decisões do Tribunal de Contas, da segurança ao jurisdicionado, que eu acho que hoje que é o nosso maior problema. As decisões nossas, muitas vezes, ela não dá uma segurança para quem está lá do outro lado. Ó, tem que se fazer com essa determinada regra e essa regra é a que vale. Seja através de uma instrução normativa, seja que nós também evitemos de termos decisões contraditórias. Muitas vezes, no plenário, nós, com uma determinada composição, decidimos determinado tema e, na sequência, muitas vezes podemos até decidir em outras circunstâncias. Então, eu acho que também, se nós estabelecermos uma cartilha onde fique claro, e com a vantagem adicional que ela vai dar segurança ao gestor ou ordenador de despesa, não só em relação ao Tribunal de Contas, mas em relação ao próprio Ministério Público, onde ele coloca, eu estou seguindo essa regra. Tá? Estou contemplada, senhor presidente. Obrigado, deputada Luzia Toledo. Com a palavra, a deputada Lúcia Dornelas. Saudar o doutor João Luiz Cota Lovati, assim como os demais, parabenizá-lo por estar aqui participando desse pleito, saudar a família. Os meninos não gostaram, não, quando você se referiu a eles, mas isso é coisa dos jovens, né? Saudar sua esposa, que bom vê-los aqui participando de um importante momento da vida do Dr. João Luiz. Vou fazer igualmente aos outros demais candidatos apenas uma pergunta extremamente técnica. O que é despesa pública e quais são os seus estágios? A despesa pública são todos os dispêndios feitos segundo uma previsão orçamentária. Quer dizer, então, partimos aí de uma premissa. Para ter a despesa pública, teríamos que ter um orçamento e, por sua vez, teríamos aqueles gastos ou aquele dispêndio relacionado àquelas atividades e programas que estão ali direcionados. Na verdade, a despesa pública, você tem a sua execução
e depois partimos de uma fase prévia de empenho dela, sem a qual ela não poderia ser realizada, que é uma situação prévia. A partir do momento que ela é feita, você e devidamente empenhada, a liquidação, que era a apuração se aquele quantum que foi realizado, efetivamente ele está em conformidade com aquilo que foi requerido. E, efetivamente, o pagamento como última fase. Ok, obrigada, doutor João Luiz. Satisfeito, senhor presidente. Obrigado, deputado Lúcio Ornella. Eu gostaria de passar a palavra ao deputado Hércules e gostaria de pedir carinhosamente ao mesmo que, nas suas considerações finais, ele se posiciona sobre as suas decisões pessoais a respeito dessa questão de conselheiro, que se atenha, nesse momento, às perguntas. E, nas considerações finais, eu deixo Vossa Excelência à vontade, por 3 minutos. Obrigado, presidente. Mas eu gostaria que Vossa Excelência, há poucos minutos atrás, Vossa Excelência deixou a deputada Luzia fazer comentários e não fez nenhuma pergunta. Então, eu quero que seja usado o mesmo peso e a mesma medida, presidente. Eu sou chato assim mesmo, porque eu gosto do regimento interno, eu gosto de chegar cedo, não tenho uma falta até hoje, sou o primeiro que chego e quase sempre sou o último que saio. E observo também, porque antes de ser médico, eu sou advogado também. Eu peço a máxima vênia aos advogados para falar isso aqui, mas meu registro é 2310, estou em dia, não advogo porque não tem tempo, não tem prática, não tenho conhecimento dos senhores. Mas eu tenho que exercer esse direito, e digo mais ainda, candidato João Luiz Cota Lovati, não precisa agradecer esse deputado nada. Alguns candidatos agradeceram a esse deputado. Não tem que agradecer, não. Nada disso. Esse deputado, ele não é pai de nada, não é pai da criança. Agradeço a Transparência Capixaba, à OAB, ao Sindicato dos Advogados, ao Ministério Público de Contas e ao Conselho Regional de Administração, que me inspirou e me deu todo o subsídio para assinar essa emenda que nós propusemos ao regimento interno, que foi negada por essa Casa de Leis. Só faltam 15 segundos, vou fazer a pergunta agora. O que é tomada de contas especial e quais as hipóteses de sua instauração? Bem, nós temos, dentro dessa atuação do Tribunal de Contas, como eu já falei, a prestação de contas e o processo de fiscalização. Quando, no processo de fiscalização, identifica-se a possibilidade de ocorrer algum dano, há a hipótese da conversão daquele processo de fiscalização em tomada de contas especial. Isto é, ele passa por um mecanismo em que o tribunal julga, porque enquanto processo de fiscalização não há um julgamento. E para o meio político, ele afeta, ou melhor, ele é importante porque, num processo de fiscalização onde se decide por uma irregularidade em que não ocorreu dano, ele não implica em qualquer relação de julgamento que possa levar à inelegibilidade. A inelegibilidade decorre do julgamento, e nós só julgamos em 2 situações, em prestação de contas e em tomada de contas especial. Então, essa tomada de contas, ela ocorre quando há o processo de fiscalização, identifica-se um dano, converte-se o processo de fiscalização em tomada de contas e leva ao julgamento lá na parte final. Vossa Excelência, a senhoria tinha 30 segundos. Eu, nesses 30 segundos, se o presidente me permitir, gostaria de reforçar dizendo que, nos casos
eleitorais e inexigibilidade, seria o caso da má-fé, subtração, corrupção e nunca, às vezes, um erro administrativo. Eu quero, então, agora perguntar ao candidato o seguinte: quem pode denunciar possíveis irregularidades ao Tribunal, o Tribunal de Contas, naturalmente, e quais são os requisitos de admissibilidade da denúncia? Qualquer cidadão, ele pode apresentar uma denúncia ao Tribunal de Contas. Para isso, ele precisaria, primeiro, dar uma descrição clara do que está ocorrendo, identificar-se, porque não há a possibilidade de recebimento de denúncia anônima no Tribunal de Contas. Ele tem que se apresentar com nome, endereço, isto é, com a sua qualificação completa. Como eu falei, apresentar claramente as razões, trazer subsídio que embase essa denúncia. Ela não pode ser vaga, ou de disse-me-disse, ou de trazer um simples recorte de jornal. Ele teria que trazer efetivamente aquilo que pode servir de subsídio. Sem esses requisitos, ela não poderia ser admitida. Muito obrigado pela resposta. Mais uma vez, quero ressaltar que as perguntas são técnicas e como seria bom se todas as perguntas, por todos que passaram, conselheiros, alguns já aposentados ou afastados, também fosse, que nós todos, fizesse pergunta técnica. Depois do comentário, agora vai a pergunta. Quais são os instrumentos de fiscalização postos à disposição do Tribunal de Contas? A nova lei orgânica do Tribunal, lei complementar no 621 de 2012, ela prevê como instrumentos de fiscalização a auditoria, o monitoramento, as inspeções, o acompanhamento. E, como eu coloquei até anteriormente, quando citei a situação envolvendo o registro de ato pessoal, ele está inserido dentro desses mecanismos ou de instrumentos de fiscalização. Anteriormente, eu acabei não falando da questão envolvendo o acompanhamento, e, deputado, me desculpe, que eu acabei também já quase mesclando com a resposta que fiz anterior. Então, eu já falei da auditoria, do monitoramento e da inspeção. No caso do acompanhamento, é aquele caso em que você identifica uma situação em que há uma determinação ao ordenador de despesa para que execute determinadas ações e o tribunal faz esse acompanhamento. Muitas vezes você não consegue fazer esse acompanhamento simultâneo, mas você orienta e na próxima prestação de contas ele já tem que trazer ou atender essa determinação do Tribunal de Contas. Então, os mecanismos, os instrumentos são esses processos. Muito obrigado. Considero satisfeito. Obrigado, deputado Dr. Hércules. Gostaria de pedir aos deputados se algum tem consideração. Algum deles tem consideração final a fazer. Deputado José Esmeraldo. Deputada Luzia Toledo. Estou contemplada. Deputada Lúcia Dornella. Deputado Dr. Hércules. Presidente, eu quero mais uma vez dizer às pessoas que não conhecem o deputado Ataíde, não me conhecem, pensam que nós estamos numa briga muito grande. Na verdade, nós estamos brigando por direito de
pergunta e resposta e direito de transparência, conforme ele tem conduzido, mas a minha impertinência, ela se faz necessária em alguns momentos, exatamente porque eu não concordo de forma alguma que eu só possa fazer pergunta, eu tenho que comentar também. Aqui é parlamento, aqui é casa de falar. Então, eu sinto essa necessidade, presidente, que com o máximo de respeito a Vossa Excelência, mas eu continuo reivindicando esse direito e essa obrigação, esse dever de falar. Obrigado. Obrigado, deputado Erco. Eu quero fazer minhas considerações finais. Certo. Eu quero parabenizar primeiro o candidato pela sua atuação, sei da sua competência. Não convivo, mas sei da competência. Eu gostaria de dizer que me orgulho muito de ser político. Eu me orgulho de ser político. Sou um cidadão político e me orgulho disso. Não tenho vergonha, em momento nenhum, em lugar nenhum, de dizer que sou político, Cláudio Veres. Não precisaria ser. Não precisaria. Eu nasci no raiar de um dia de primavera, às 2h30 da manhã, numa localidade chamada Santa Cruz, no distrito de São Rafael, no dia 15 de novembro de 1955. Mais exatamente, o dia que elegeram o presidente Juscelino Kubitschek. Me orgulho de ser político. Tenho minha certidão de nascimento no meu distrito de São Rafael. Meu primeiro documento. Meu segundo documento que eu tirei, naqueles anos difíceis, em 1972, foi o certificado de reservista. Para minha felicidade, Linhares, como um município de desenvolvimento, era livre de precisar servir um ano o Exército. Me orgulho de ser político. Tirei minha carteira de identidade quando o Espírito Santo tinha 278.490 pessoas. É o número da minha identidade. Tem meu CPF de número 324, 449.667.91. Tem uma conta em banco, Banco do Brasil, de número 10.500-7, na cidade de Linhares. Me orgulho de ser político há 30 anos, de ter participado de eventos sociais, de ter fundado a CPD, de ter enfrentado a ditadura. Naquela época não se tapava a cara, se enfrentava policiais com baionetas. Eu participei disso. E me orgulho de ser político. Dou direito a qualquer cidadão, nesses 30 anos, de vasculhar minha vida toda, particular e política, se o Ataíde Armani teve algum processo em qualquer tribunal que seja, em qualquer cartório que seja, do meu estado, do meu município e do meu país. Eu me orgulho de ser político. Ser político não é ter que ter vergonha. Ser político é ter dignidade, é ter ética, é ter caráter, é ter respeito com as coisas. E o dia que eu entrei na política, meu pai, que está com 83 anos, falou: meu filho, não entra nisso. E se eu tivesse ouvido ele, não teria entrado. Mas eu entrei porque tinha um amigo político que se chamava Níder Barbosa de Menezes, que também tinha vergonha na cara, que também enfrentou a ditadura. E eu procuro me espelhar nele e me espelhar no meu pai.
Entrei de cabeça erguida na política e pode ter certeza que o dia que sair dela, sairei de cabeça erguida. Não tenho vergonha dos atos que tomo, porque eu faço de cabeça erguida. E vou continuar fazendo. Desculpa o desabafo. O nosso tempo são 16 horas e 13 minutos. Eu gostaria, diante de passar a consideração final ao candidato, pedir aos deputados, nós estamos aqui com a candidata Alba Soares de Aguiar. Eu não vejo, para mim, transtorno nenhum em ouvi-la, mas eu também não faço comissão sozinho. Se os deputados quiserem continuar e a gente ouvir a candidata, eu vou deixar para decidir, enquanto o candidato faz suas considerações finais, eu ficarei aqui com o maior prazer possível, mas não decido isso sozinho. Com a palavra, doutor João Luiz Cota Lovati, para suas considerações finais. Presidente, como eu tenho formação em engenharia, então eu serei mais breve. Uma coisa que eu esqueci de dizer inicialmente, que eu sou, modéstia à parte, sou de Cachoeiro Itapemirim também, que é talvez a titulação mais importante que nós podemos trazer, nós que somos lá nascidos. Dizer também que uma coisa que eu sinto falta na Assembleia, na Assembleia Legislativa, no Tribunal de Contas, é a ausência de uma mulher compondo o quadro permanente do Tribunal de Contas. Hoje nós temos um grupo de 7 conselheiros, homens, e 4 auditores, substitutos de conselheiros. Destes, somente uma mulher, que é a colega Márcia Jacu de Freitas, que também vai se apresentar nesse momento, nessa sabatina. Então, essa importância da mulher num corpo deliberativo do Tribunal de Contas é muito importante. Ainda mais quando nós olhamos a nível federal, nós temos uma presidente da República e várias ministras que talvez nem tivesse um corpo ministerial com tantas mulheres, se acaso o presidente fosse homem. Então, só mais uma vez agradecer a presença, o convite e a possibilidade de me apresentar perante a Assembleia e dizer que, como falei inicialmente, essa é a casa do povo do Capixaba, com seus representantes, e a escolha, e confio que a escolha que vai sair daqui vai ser a melhor para o Tribunal de Contas. Obrigado, presidente. Muito obrigado, doutor João Luiz Cota Lovati.